Começamos com o Campeonato Nacional em masculinos. Este fim de semana joga-se a última jornada da primeira volta da série dos primeiros e apesar de não haver confrontos diretos entre os três primeiros classificados, todos estão empenhados em pontuar. A luta pelos lugares de acesso ao play-off está animada, aumentando o interesse e a importância de cada jogo. Toda a atenção estava centrada no grande duelo que opôs a Fonte do Bastardo ao Benfica, equipas separadas por apenas 2 pontos. Apesar de estar a jogar nos Açores, a turma benfiquista superiorizou-se e levou de vencida aos açorianos pela margem máxima 3-0. O outro candidato ao título e atual campeão nacional, o Sporting de Espinho, ultrapassou em casa um adversário sempre complicado, o Castelo da Maia, e também pela margem máxima 3-0 foi o resultado final. Para finalizar esta ronda da série dos primeiros, o Vitória de Guimarães, a jogar em casa, derrotou a equipa sensação da primeira fase, os Muris, 3-7 sem resposta. Na série dos primeiros, em primeiro lugar está o Benfica, com 23 pontos, 13 dos quais transitaram da primeira fase. Segundo lugar para o Sporting de Espinho, com 22 pontos, 12 da primeira fase. Em terceiro, Fonte Bastardo, com 18 pontos, 12 da primeira fase. O Vitória é o quarto classificado com 14 pontos, 7 da primeira fase. Em quinto está o Castelo, com 12 pontos, 9 da primeira fase. E em sexto está os Muris, com os mesmos 7 pontos que trouxe da primeira fase. A luta pelos lugares de acesso ao play-off está animada, aumentando o interesse e a importância de cada jogo disputado. Este sábado, os Muris recebe o Sporting de Espinho, o Castelo da Maia, o Fonte Bastardo e o Benfica recebe o Vitória de Guimarães. Castelo da Maia e Fonte Bastardo que voltam a encontrar-se no domingo para a meia-final da Taça de Portugal. O Vitória de Guimarães foi o primeiro clube a garantir um lugar na final, ao vencer o Madalena por 3-1. Ainda em masculinos, na série dos últimos, destaque para o triunfo do Sporting das Caldas e para as 2 vitórias do Vila Condense, que assim subiu à liderança da tabela classificativa, mas conta com mais um jogo disputado que a turma das Caldas da Rainha. Na Ilha da Madeira, o Sporting das Caldas venceu o Marítimo por 3-1. No sábado, o Vila Condense derrotou a Académica de Espinho pela margem máxima 3-0, resultado obtido igualmente no domingo, desta vez frente ao Clube K. Clube K que tinha já somado 3 pontos diante do Leixões no sábado. Na série dos últimos, em primeiro lugar está o Vila Condense, com 15 pontos, 6 dos quais transitaram da primeira fase. Em segundo está o Sporting das Caldas, com 14, 5 vieram da primeira fase. Em terceiro está o Clube K, com 8 pontos, que conta com 3 da primeira fase. Em quarto, a Académica de Espinho, também com 8, 4 pontos da primeira fase. Em quinto, o Marítimo, com 5, 3 da primeira fase. E em último, o Leixões, que ainda não conseguiu pontuar. No sábado, o Marítimo recebe o Clube K, o Leixões recebe o Vila Condense e a Académica de Espinho recebe o Sporting das Caldas. Em femininos, o campeonato vai parar. As atenções viram-se para as meias finais da Taça de Portugal. O Guifães recebe o Espinho e o Leixões vai jogar com o Ribeirense. Mas vamos às contas. No Campeonato Nacional da Primeira Divisão em femininos, na série dos primeiros, a luta pelas primeiras posições passou pelos Açores, onde o detentor do título, o Ribeirense, recebeu e bateu as vice-líderes da tabela, o Leixões, nos encontros da jornada dupla. No sábado, o confronto foi bastante renhido, sendo decidido unicamente na negra, após uma excelente recuperação das matosinhenses, 3-2 para o Ribeirense. No domingo, as açorianas conseguiram superar as rivais pela margem máxima, 3-0 foi o resultado final. Na Maia, restou-se um duplo derby com resultados distintos. No sábado, o Guifães, em terreno rival, derrotou o Castelo da Maia por 3-1. Apesar de ter entrado a perder o primeiro set, no domingo foram as outras maiatas que ofereceram uma vitória ao seu público, desta feita pela margem máxima 3-0. O Ribeirense ocupa o primeiro lugar com 21 pontos, 10 dos quais transitaram da primeira fase. Em segundo está o Leixões com 15, 10 pontos vieram da primeira fase. Em terceiro está o Castelo da Maia com 12, 7 da primeira fase. E na quarta posição o Guifães com 11 pontos, 8 da primeira fase. Na série dos últimos, destaque para o confronto lisboeta que opôs as equipas do Lusófona e dos Belenenses Blue, no qual as estudantes conseguiram recuperar de uma desvantagem de 2 sets, acabando por vencer o jogo na negra por 3-2. Colado aos Belenenses Blue na liderança da série, com o mesmo número de pontos, está o Braga, que recebeu e bateu o Santo Tirso por 3-1. Na Madeira, em duelo insular, o Sports Madeira foi derrotado em casa pelo Câmara de Lobos por 3-0. Os Belenenses Blue ocupam o primeiro lugar com 7 pontos, 6 da primeira fase. Em segundo está o Braga, também com 7 pontos, 4 da primeira fase. Em terceiro, o Lusófona com 6, 4 pontos da primeira fase. Em quarto está o Câmara de Lobos com 5 pontos, 2 da primeira fase. Em quinto está o Santo Tirso com 2 pontos, os mesmos que transitaram da primeira fase. E em sexto lugar o Sports Madeira com 1 ponto, que conseguiu na primeira fase do campeonato. No próximo fim de semana não há jogos para o Campeonato Nacional em femininos. O Guifães recebe o Espinho e o Leixões mede forças com o Ribeirense, mas para as meias finais
da Taça de Portugal. No desporto, como nos estudos, o Colégio do Rosário quer ser o melhor. A importância da prática desportiva na formação equilibrada do jovem aluno é um objetivo prioritário. Com 140 anos de existência e uma década de experiência no voleibol nas camadas jovens de femininos, o estabelecimento de ensino privado, primeiro classificado no ranking do secundário, aposta agora num projeto de formação desportiva ambicioso e inovador que poderá tornar-se um exemplo para outras instituições no nosso país. Projeto ambicioso, um colégio sério e líder. Gratificante. Fizemos uma grande aposta nesta questão do vôlei feminino porque nos pareceu que era importante ter uma modalidade que de uma forma fosse modelo para todo o resto. Unida. Veja a reportagem na íntegra na nossa página ou no canal Força Vôlei no YouTube. Depois do projeto Rosário Vôlei, que está ainda no início, a próxima reportagem vai ser sobre um clube com provas dadas na formação. Envia-nos as tuas sugestões, bem como os teus vídeos, para forçavôlei@gmail.com. Marcamos encontro para a próxima semana. Até lá, podes encontrar-nos no Facebook, através do canal Força Vôlei no YouTube ou em fpvoleibol.pt.